eu posso dizer é que a narrativa é fortíssima. Os arautos do desastre, né? Dizem, o Brasil parou, etc., não vai fazer nada. A denúncia. Eu fiquei chocado e senti náusea. A avaliação do revela o pior de aprovação para um presidente. Para o de Temer. Interessante, nós nunca fizemos tanta coisa. Como tem boca esse palácio, né? O palácio tem que falar menos. Enquanto houver bambu, lá vai flecha. A rejeição pela Câmara dos Deputados do inédito pedido de abertura de processo por corrupção contra um presidente da República encerra uma batalha iniciada em 17 de maio, quando veio a público a delação da JBS. Ele não é sequer identificado na porta. O portão é aberto, ele entra, vai a uma sala que está na parte de baixo do palácio e tem uma conversa muito pouco republicana com o presidente da República. Batalha vencida por Michel Temer, com base na divisão dos adversários e de muitas concessões aos aliados. É dessa equação que o Política no Brasil vai tratar hoje. Essa narrativa é fortíssima. Se isso é fraco, eu não sei o que seria forte. Eu fiquei chocado e senti náusea. Foi a minha reação física, isso. Um choque e fiquei, assim, enjoado mesmo. Temos dificuldades? Claro que as temos. As pessoas acham que nós podemos ficar combalidos, constrangidos, inadequados, perturbados, com dificuldade. E ao contrário. Esses desafios nos vitalizam. A matéria vai ao arquivo e a decisão da Câmara dos Deputados de não autorizar a instauração de processo contra o senhor presidente da República será comunicada ao Supremo Tribunal Federal. A primeira flecha do Procurador-Geral da República atingiu Michel Temer no peito. O início da tramitação da denúncia na Câmara foi mais acidentado do que se poderia esperar de um governo quase parlamentarista. O primeiro relator do caso na Comissão de Constituição e Justiça, um deputado do mesmo partido do presidente, elaborou um parecer pelo prosseguimento da denúncia. Mas o socorro veio na forma de um novo relator, Tucano, aliado de Aécio Neves, o outro grande implicado na delação da JBS. E a CCJ terminou por recomendar arquivamento. Lá, como aqui no plenário, o que funcionou foi a máquina de distribuição de cargos e pagamento de emendas, com forte atendimento das demandas dos deputados no atacado e no varejo. Eu fico aqui com convicção. Escreveu um monte de bobagem. Está com o mandato cassado. Cassado e estou aqui. Momento. Agora eu vou caçar a palavra de Vossa Excelência. Essa mobilização do governo, esse troca-troca. Para que deputados venham aqui votar a favor de um arquivamento estrúxulo. Olha, resultado, o CCJ acaba de decidir pela rejeição do relatório de Sérgio Sveiter, que era pelo prosseguimento da denúncia. Já foi escolhido o novo relator e esse relator entrega um relatório que é votado? É isso, Nilson? E a gente até questionou, falou, mas é tão rápido, como que ele vai ter o relatório pronto? A denúncia é baseada em uma suposição. Agora sai o resultado. Sai o resultado, Leilani, mostrar para vocês. Esse parecer pelo arquivamento da denúncia foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Gato escaldado tem medo de água fria e o Planalto instalou no gabinete do Temer um misturador de voz. É um aparelho que acaba embaralhando as conversas gravadas ou por celular ou também qualquer tipo de aparelho eletrônico. As articulações não param em Brasília. O governo liberou em emendas parlamentares praticamente o mesmo valor de todo o primeiro semestre do ano. Vou pedir emenda, vou pedir ônibus, vou pedir ambulância, vou pedir trator, eu vou pedir dinheiro para recursos, vou pedir construção de creches, hospitais, eu vou pedir tudo, a lista aqui é grande. Queremos votar com a casa cheia. A gente não quer deputado se escondendo atrás da sua ausência. Fechamento de questão para que todos os deputados e deputadas do PT compareçam no dia da votação e votem pelo afastamento do presidente da República.
o fora Temer, só que não. Exato. Né? Eles querem exatamente o oposto, manter Michel Temer no poder porque acham que terão dividendos políticos a partir daí. Quórum é importante para o governo, tudo agora é o quórum. O que a gente não pode fazer é usar a estratégia das oposições que querem obstruir essa sessão para deixar o governo sangrar. A mesa informa que temos agora o quórum de 342 parlamentares na casa. Som e fúria, como mostram as cenas que a gente está vendo lá embaixo, mas de pouco suspense, de resultado já bastante previsível. O governo não só tem os votos para barrar a denúncia, como conseguiu o quórum para realizar a sessão mais cedo do que se imaginava e sem tanta ajuda da oposição. O governo acabou de aprovar por 292 votos o requerimento de encerramento de discussão. Era tudo o que a oposição não queria, portanto, a fase de discussão acaba agora. Começou o almoço e lá muitos deputados vão se reunir. Tropeiro, pele de porco, costela de porco. Só tem amigos, aqui é uma casa de amigos. Nesta casa somos verdadeiros, nos divertimos, pedimos desculpa, damos segundas oportunidades, abraçamos, perdoamos, somos pacientes, rimos em alto, somos uma família nossa. É a política, né? É isso aí. Aqui é o Fora Temer, mas é um boca livre aqui que a gente faz. O Dr. Paulo aí vota com o Temer, nós votamos contra o Temer. Nós somos pessoas tão educadas e tão gentis, cordiais, estamos recebendo até os petistas aqui. Isso aqui deve ser a tatuagem de 80% do povo brasileiro. Não é aquela que o rapaz fez, não. Quórum constitucional para iniciar a votação da matéria. Pelo povo brasileiro, eu voto não. Pelo meu Estadão a Pá, eu voto sim. Eu voto contra esse relatório porque ele coloca a sujeirama para baixo do tapete. Pela economia que está melhorando, eu voto sim. Se eles conseguissem 239, mais 7, 246. Fora Temer, não! Pelo progresso e pelas reformas, voto sim! Muito bem, qual é o tamanho do quórum presente aqui? De Sergipe. Porque confio na inocência do presidente Temer. Nós vamos votar sim, porque nós não aceitamos mais o PT na nossa vida. Eu me abstenho, presidente. Nós vamos ter mais de 220. E eles vão ter uns 263. E nós fomos derrotados ganhando. Nessa luta hoje, botar 225 votos aí, pô. Aqui o Temer gastou. Os ministros desembolsando aqui dentro do plenário. O Temer, Júlio, gastou aqui a sua última força vital. O governo acabou hoje. Deputado Tolino, é o voto do Sebastião. Sensação de alívio? Eu nunca tive nenhum tipo de sensação de preocupação, porque é uma denúncia absolutamente frágil. Possa estar associado aos interesses da sociedade. É diante dessa eloquente decisão que eu posso dizer que agora seguiremos em frente. Portanto, é preciso acabar com os muros que nos separam e nos tornam menores. É hora de atravessarmos juntos a ponte que nos conduzirá ao grande futuro que o Brasil merece.
Deixa eu cumprimentar esse presidente aqui. Se você olhar para trás, 3, 4 semanas atrás, foi um ótimo resultado. Mas se você olhar para o futuro, foi um resultado ruim. O Brasil precisa das reformas, o Brasil precisa reduzir os gastos do Estado. Isso se faz com emendas de Constituição, começando pela Previdência, e com 260 votos a gente não faz. Temos um papel fundamental com o PSDB. Rodrigo Maia foi, na minha opinião, o personagem mais importante da data de hoje, inclusive para o governo. Por isso que ele se acha no direito, inclusive, de ser bem mais pessimista do que o governo gostaria que ele fosse e também bem mais realista. Foi uma vitória, mas uma vitória bastante magra em função do projeto político do presidente Temer, que é o projeto das reformas. O presidente Michel Temer está sendo cobrado pelos deputados do Centrão. Eles querem exatamente os cargos do PSDB. Mesmo com a decisão da Câmara de não autorizar que a denúncia siga para o Supremo, a investigação contra Michel Temer pode continuar. Mas ele só pode ser processado depois de deixar o cargo de presidente da República. A vitória do Michel Temer foi a vitória do clientelismo, da politicagem, do baixo clero. Apesar das lutas contra a corrupção, a política continua sendo feita da mesma maneira que sempre foi feita. Ao longo do capítulo JBS da crise política, pela primeira vez as forças que levaram Michel Temer ao poder ensaiaram se unir em torno de uma alternativa. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Temer reagiu e esse movimento acabou não vingando. Mas Maia sai do arquivamento da primeira denúncia como um personagem fortalecido, tanto para o jogo imediato como para aquele que será jogado em 2018. Atos de alguns assessores do presidente foram muito truculentos, muito duros contra a minha pessoa. Um deputado que sempre foi leal ao governo, que foi desconvidado para ser líder do governo e mesmo assim continuou votando com o governo, foi eleito presidente da Câmara na primeira eleição, apesar do governo, com a construção que eu fiz aqui na Câmara dos Deputados, na segunda com o apoio do governo, e eu nunca esperei que o entorno do presidente fosse jogar tão baixo comigo. Uma coisa é o presidente da Câmara, outra coisa é o deputado eleito pelo DEM que apoia o governo do presidente Michel Temer. Esse deputado será leal sempre. A mesa vai proclamar o resultado para o cargo de presidente. Se Rodrigo Maia quiser dar dor de cabeça para o presidente da República, vai conseguir. Da minha parte, não haverá nenhum movimento que prejudique o presidente Michel Temer. Faltou cautela ao presidente quando ele decidiu ir pessoalmente para tentar atrair os deputados dissidentes do PSB para o PMDB. Esse climão entre o presidente Michel Temer e Rodrigo Maia. Tem muito, como eu disse, tem muita gente no entorno do presidente falando demais e falando em off que é ruim. Então acaba gerando crise onde a crise não existe. Esse é um problema, né, que não cabe a mim e também acho que não cabe ao presidente. Muita gente considerou que foi um erro político do presidente, que tem a fama de ser um excelente profissional da política. Apesar da especulação da imprensa e dos deputados, os dois se querem muito bem desde o primeiro minuto, quando Michel assumiu. O que não falta no novo episódio da crise política são jantares, almoços, cafezinhos, coffee break, aquilo tudo que a gente conhece. Gente que vive de dieta não ia conseguir acompanhar o ritmo desses políticos, né? Fui apurar o que eles serviram. Olha o clima. Tinha carne, tinha salada, tinha tudo isso, mas tinha também canja de galinha, que tal? Lá em Minas, a gente costuma dizer que caldo de galinha e cautela não fazem mal e não fazem falta para ninguém. Foi um gesto do presidente Michel Temer junto ali à cúpula do DEM, principalmente ao presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. O senhor vai fazer com o Temer o que ele fez com a Dilma? Não, eu dentro de casa sou cobrado todo dia para ser leal, como aprendi com meu pai e com a minha mãe. Às vezes a mosca azul ela passa.
Já pousou na sua cabeça? Olha, eu tive sorte. Eu entrei no Google e falei assim, como matar uma mosca. E achei um site perfeito que ensina como a gente mata esse tipo de mosca. Enquanto lutava para sobreviver à denúncia de Rodrigo Janot, Michel Temer abandonou 2 pilares do discurso com que chegou à presidência: rejeição ao aumento de impostos e meta fiscal intocável. Isso além de abrir várias torneiras para atender os deputados. Vencida a batalha, o presidente tentará recolocar a perspectiva de reformas no centro da cena. Mas você acha que a inclinação é por aumentar impostos? Se for necessário, aumentaremos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, detalhou que o governo vai elevar o imposto cobrado sobre os combustíveis. A população vai compreender porque este é um governo que não mente, não dá dados falsos, né? Um juiz de Brasília mandou interromper imediatamente em todo o país o aumento do imposto sobre os combustíveis. O consumidor já tinha sentido no dia seguinte o impacto. A tributação sobre o litro da gasolina, por exemplo, mais que dobrou. O Ministério da Fazenda está muito seguro de que essa decisão desse juiz vai cair por conta disso. O governo vai recorrer. O Tribunal Regional Federal em Brasília suspendeu a liminar que impedia o aumento dos impostos nos combustíveis. A Justiça Federal em Macaé, no interior do Rio de Janeiro, suspendeu o aumento das alíquotas de PIS e COFINS sobre os combustíveis, e isso em todo o Brasil. A única promessa firme do governo é cumprir essa meta de déficit. Não tem reajuste de gasolina que dê jeito nesse problema. Agora, estamos falando de um rombo de 139 bilhões, ou seja, é um buraco que só aumenta. O Ministério Público Federal decidiu triplicar o orçamento para a Força Tarefa em Curitiba em 2018. O que me chama a atenção é o quanto é barata a Operação Lava Jato para produzir um resultado tão positivo que está produzindo. Quer dizer, 1.600.000 a gente não viu nenhum corrupto roubar. É sempre 10, 100, 200. No mínimo, mais uma denúncia contra Michel Temer virá da Procuradoria-Geral da República. A esperança do governo é que ela não seja tão explosiva quanto a primeira e encontre a PGR já em ambiente de troca de guarda. Sai Rodrigo Janot, entra Raquel Dodge. Foi o primeiro encontro público entre Rodrigo Janot, que deixa a Procuradoria-Geral da República no dia 17 de setembro, e a próxima Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Parabenizar a colega Raquel Dodge pela nomeação ao cargo de Procurador-Geral da República. Foi o primeiro encontro público dos dois, mas essa saudação ele já podia ter feito. Temos as melhores expectativas da administração, conhecemos a sua vida profissional, o seu trabalho. Ali, naquele momento, ele poderia ter feito esse gesto, porque é uma instituição que continua funcionando sem grupos e sem embates internos. O sistema político se organiza em torno de planos variados de contenção da Lava Jato. Mas segurança ninguém tem. Após 46 dias afastado, o senador Aécio Neves, do PSDB, reassumiu seu mandato no Senado. O que o Aécio fez foi se declarar vítima de uma armadilha. Não cometi crime algum, não aceitei recursos de origem ilícita, não ofereci ou prometi vantagens indevidas a quem quer que fosse. Os problemas para o Aécio fora do Senado são muitos, mas ali dentro o viés é para protegê-lo. Está arquivada a representação contra o senador Aécio Neves. O Conselho decidiu não foi declarar culpado ou inocente. O Conselho de Ética decidiu não julgar. Claramente, ele se apoia no Temer e Temer se apoia nele. É uma mão lava a outra naquela situação, né?
do governador Geraldo Alckmin, do PSDB, disse que Tasso Gereissati e Aécio Neves fecharam um acordo que Aécio Neves deixará a presidência do partido em agosto. Daqui a meia hora já mudou tudo, tá? Aécio Neves participou de várias articulações, jantou no Palácio da Alvorada, foi estimulado ali pelo grupo palaciano e demonstrou uma disposição muito grande de reassumir o partido e ficar na presidência do PSDB para cumprir o mandato até maio do ano que vem. O PSDB e o Democratas, eles divergem, mas eles estão juntos nesse propósito de continuar no governo, defendendo as reformas. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu novamente ao STF a prisão do senador Aécio Neves, do PSDB. O pedido chegou ao Supremo Tribunal Federal, desta vez para o ministro Marco Aurélio Mello, que vai ser levado para a primeira turma. O ministro Gilmar Mendes criticou a Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao ser questionado sobre o novo pedido de prisão do Ministério Público contra o senador Aécio Neves. O direito penal foi todo reescrito nesse período, né? Então isso precisa ser arrumado. É preciso voltar um mínimo de decência e de sobriedade, normalidade, é a Procuradoria da República. O Supremo também errou, o Supremo foi muito concessivo nisso, contribuiu para essa bagunça completa. Então ficou a reboque das loucuras do procurador. A Lava Jato e seus filhotes continuarão a ameaçar protagonistas e coadjuvantes do jogo político. Toda a cúpula do PMDB, toda a cúpula do governo está envolvida em denúncias e está sendo presa. O ex-ministro Gedel foi preso preventivamente por pretensas atitudes tomadas em governos anteriores. A grande preocupação hoje é essa figura chamada fato novo. Fato ruim, né? É o fato ruim, péssimo. Meu desejo de colaborar, porque o maior interessado em poder fazer com que meu nome, que meu filho continue com meu nome, sou eu. O doleiro Lúcio Funaro contou para a Polícia Federal que entregava malas de dinheiro ao ex-ministro Gedel Vieira Lima. Gedel Vieira Lima deixou o presídio da Papuda agora à noite para cumprir prisão domiciliar em Salvador. Essa delação do Funaro, como era previsível, vai atingir toda essa cúpula do PMDB. A imagem está ficando até um pouco desgastada, mas aquele filme do Tarantino, Cães de Aluguel, onde todo mundo atira em todo mundo e morre todo mundo no final. Esses e outros lances que estão por vir, você acompanha aqui no Política no Brasil.